E o Zico Góes, né, que na época não era mais a Cris Lobo, só ele me anunciou que eu faria o Mochilão MTV. Então eu achei que ali era uma despedida, mas na verdade eu rodei Santa Catarina inteira num programa patrocinado pela Secretaria de Turismo de Santa Catarina para mostrar legal. as belezas de Santa Catarina. Então eu tive 2 despedidas. Aí depois ainda teve o My MTV que eu chorei de novo. Assim, Sim, eu o virei My a apresentadora MTV. que só chorava, sabe? Tipo o meme da pessoa que não se controla e só chora. E aí... eu sabia, né, que tava tendo todo esse movimento de MTV tá acabando, já comecei a fazer os meus eu trabalhava no Morning Show na época, fui da primeira bancada do Morning Show com o Zé Luiz, com Dani Taranha, Robson Nunes, tava todo mundo lá. Que legal. E eu tava fazendo essa movimentação aí. Aí surgiu a oportunidade, né, o convite para trabalhar no Pro Multishow. E o Rock in Rio estava passando ao mesmo tempo que o Mochilão estava passando. Então, apenas eu e Maria Gabriela estávamos Você em esteve nas duas? Nas duas. Inclusive, isso gerou uma situação super chata. Porque eram concorrentes, Eram assim. concorrentes, não. Mas, assim, a situação chata não veio de mim. Lucas Silveira, da Fresno, estava lá perfeito. apresentando o Rock in Rio junto. E aí eu tava no estúdio com o Guilherme Guedes no palco Sunset, e aí passei a bola pra ele, que tava com o Nando Reis na boca do palco, lá, prestes a se apresentar no palco Sunset. Eu falei, beleza, agora vamos ali com o Lucas. Lucas, manda um beijo pro Nando. Aí o Lucas, a Titi acabou de te mandar um beijo. Aí o Nando, Titi da MTV. Ele, Titi da MTV, claro. Beijo pra ela também. Aí foi no meu ponto, assim, Caraca. ó. Vai agora... eu tirando ponto, correndo assim, ó. Vai tu apresenta o show, fala Titi do Multishow. Você tá brincando. Eu falei, Lucas. É difícil quando você muda de emissora depois de muito tempo. Um monte de gente dá essas bolas fora, assim, tá numa outra. Acho que alguém, né, Eu vi esse Você dia. viu? Eu tava assistindo. Eu ria. Não, tu não tem noção do caos que foi, assim. Hoje em dia, obviamente, não pegaria nada, né? Porque MTV, enfim, ainda... Mas você falou umas 2 vezes, né? É do Multishow, gente, é Exato. do Multishow. É do Multishow. Multishow. Todo mundo repete comigo. Ai, Lucas, um beijo pra você e pra cá. Maravilhoso, Lucas. Aliás, Lucas tá prometendo vir aqui, hein? Você tem essas situações fora da curva, nos ao vivos com você, são muito... Você tem recorrentes. Você é meio para-raio, assim, de situações especiais durante ao vivos, assim, né? Porque, olha, você vê, ele lembra, assim, são coisas que marcam. Claro, porque você sair do planejado, marca, né? E às vezes você sai uma vez ou outra. E você tem essas... Tipo, em repetição, Isso. né? Você se incomoda com esse tipo de coisa? Claro, não, assim, é que eu vivo da minha espontaneidade, Perfeito, né? Então, claro. Voltando lá pro choro, né, final da MTV, eu tinha 2 opções. O Roquete, que aliás não encontro mais, porque estamos na pandemia, mas até a pandemia começar, a gente ainda se frequentava muito, virou um amigaço. Falou, cara, porque eu não tava conseguindo segurar o choro, eu tava com o NX0 no palco, aí li um último tweet de pergunta que era um fã-clube do acesso desde o primeiro ano, e eu tava com aquele negócio engasgado e aí ele falou, olha, você pode sair no último bloco e não se despedir, mas eu acho que é legal você se despedir da sua audiência. Aí eu comecei a falar e eu não consegui me controlar, mas eu não choro bonito. Eu choro assim... Não tem glamour no meu choro, né? No ranho, né? Escorre, eu fico... Cara, tipo, né, sem botox nenhum na testa, assim, tipo, com a cara toda, parecia um bulldog francês e ranhento, se despedindo da MTV. E aí, no dia seguinte, a manchete de todos os jornais eram demitidos VJs choram. E aí, a minha cara no pior frame que foi registrado, que inclusive foi a foto que colocaram na minha Wikipedia por um tempo. Mentira, sério? Obrigado a quem colocou. Mas eu tenho esse espírito esportivo de achar graça disso. Mas aí as outras coisas são, né? Teve isso que eu não consegui controlar, eu não consegui... foi mais... Que não é nem controlar, eu não tive como... falar sobre aquele DJ no Lollapalooza que tinha... Porque eu precisava falar quem ele era. Uhum. A gente introduz cada banda e dá um resuminho Wikipedia ali. de quem é que essa pessoa é. E eu não tinha como falar do cara sem falar sobre todas as polêmicas que envolviam ele, que eram polêmicas extremamente, né, machistas, envolviam misoginia até com menor de idade, enfim, um rolê super...
tosco mesmo. E eu tenho esse negócio que é uma incontinência facial que eu não consigo disfarçar na cara. E incontinência de borragia mesmo. Perfeito. Mas acaba que eu represento muita gente falando, sabe? Lógico, mas lógico, não tenha dúvida, assim. Eu acho que tá muito nesse lugar. O que me surpreende é o como se potencializa algo que muita gente tá pensando, coisas que são reais mesmo, né? Mas como uma pessoa falar é tão importante e marcante. Mas isso muitas vezes entra numa bandeja de polêmica ou de não sei o quê. E na verdade não, assim, eu vejo uma maneira simples, assim. Não acho que deveria se potencializar tanto. Pois é, todas as vezes que isso aconteceu, eu sempre fiquei muito em choque com a É isso que eu queria repercussão. saber. É isso que eu queria Porque saber. pra mim sempre foi tão natural, era o óbvio que eu deveria falar. E eu te conhecia lá de 2008, eu sei que você sempre foi assim. Então. E aí, Falante. depois vendo a repercussão, eu sempre penso, gente, mas não eu fiz o mínimo. Perfeito. Eu fiz o mínimo. E aí teve, né, o emblemático que o segundo de DF foi, tipo, a saia da Marilyn Monroe, o momento icônico da carreira da Marilyn, é o povo chamando a Anitta. Anitta, isso. Com o Di Ferreiro. Com aquela cara de, tipo, primo que é louco pra falar na mesa. Teve um tweet que eu vi muito bom, tipo, o Di é aquele primo que fica na mesa louco pra falar, mas só dá risadinha. Da prima que é a... Revoltada da mesa do jantar. Da mesa do jantar. Isso, fica só dando e concordando com a cabeça. Assim. Exato. Participando. Ele disse sem dizer ali, né? Assim, ele total. disse sem dizer. Beijo pro Di, maravilhoso. Mas aí no dia seguinte, ou no momento ali, quando a rede social ferve, isso começa a virar manchete das coisas. Você, no seu cantinho, como você fica, assim? Você lida bem com esse tipo de coisa? Te interfere? Você fica incomodada? Fica... Não, assim, é que acontece, lógico, né? Muito ruído, principalmente nesse último aí do povo chamando a Anitta. Perfeito. Eu tenho certeza que eu fui muito xingada, só que o que chegou pra mim do positivo? De positivo, né? Né? Gente, eu virei fantasia de carnaval. A galera pedindo a Anitta virou tiarinha. Sim, e aí maravilhoso, com a frase lá da Bolsonaro, isso, sabe? Vai na varanda camiseta. gritar. Exatamente. Então, assim, pra mim o que chegou foi isso. Eu também não fiquei procurando lá os bots ou os Bolsominion True real me xingando de sei lá o quê. Porque a opinião dessas pessoas realmente não me interessa, assim. Sim, mas é que às vezes, né? Às vezes a pessoa ela fica... às vezes se coloca num lugar de medo, assim, porque algumas ameaças vêm de maneira pesada, né? Tipo, eu sempre gosto de saber como a pessoa reage a grande polêmica, assim, né? Tem o Monark outro dia do Flow, que ele falou, eu surfo no ódio, né? Do tipo assim, eu surfo no ódio das pessoas, tô aí pra isso mesmo e tal. Que eu acho interessante identificar como cada pessoa reage com relação a isso. E você foi, tipo assim, muita gente falou, né? Foi um negócio grande, né? Que muita gente se lembra. Não, eu posso falar uma coisa, eu tenho um pouco de sadismo, porque eu sinto um prazer enorme em fazer reaça passar raiva. Maravilhoso, e se tem um negócio que pega neles, não é chamar de assassino, corrupto, miliciano, fascista, genocida, é chamar de pinto pequeno, broxa, corno. Então, isso assim, é mexer na masculinidade, né? Que são coisas que, inclusive, nem deveriam ser, né? Porque tem sempre ali uma mulher... É corno porque a mulher... É pinto pequeno porque, né, não tá... sai do falocentrismo, do negócio todo, enfim. Mas se é o que irrita, tá valendo. Então, ótimo. Então, é isso que eu queria... Você... surfa no ódio. Eu surfo no ódio, eu dou risada da cara dos caretas. Exato, ótimo. Então tá ótimo. Eu nasci pra dar risada Porque senão, da cara se você dos se incomoda, pode ser que na próxima transmissão você não faça mais, se cale perante a isso, vai evitando... acontecer. Não vai acontecer. Exatamente. Não, e assim, eu também não fico caçando. Tipo, o que aconteceu ali... Você não prepara isso, né? Não, foi totalmente espontâneo. As pessoas estavam gritando, Anitta, Anitta. Só que aí na hora que eu comecei a falar, o coro mudou. E começou, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. E aí, tudo que eu ia falar... na verdade, assim, eu não tenho um texto, eu tenho umas fichas com umas informações um pouco aleatórias que eu nunca leio, porque eu sou
totalmente improviso Você mesmo. não sabe nem quanto tempo você vai ter que ficar naquela entrada, Eu não sei quanto tempo né? eu vou ter que ficar naquela entrada. Às vezes eu fico 10 segundos, às vezes eu fico 15 Tem que minutos, estar preparada às pra vezes 3 tudo. horas, né? Que foi o caso do primeiro Rock in Rio lá com a Luísa Micheletti e com a Didi Wagner, coitadas, Pode com crer. Axl Rose enrolando pra entrar no palco. Você tava nesse? Não, esse eram foi, só elas, tá. foi a primeira transmissão do Rock in Rio.